Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Hoje é sábado. Aí você deve estar se perguntando, pô, quinta-feira não é o programa do cara? Mas hoje, sábado, excepcionalmente, fiz uma convocação de imediato ontem para o meu amigo, em primeiro lugar, e deputado federal, Roberto Monteiro. E o mesmo de prontidão falou, eu vou amanhã, pode me aguardar. Estamos começando hoje, mais precisamente às 21 horas e 58 minutos desse sábado, dia 6 de maio. Valeu? Olha, antes de apresentar ele, com certeza vocês conhecem, mas antes dele começar a falar alguma coisa, só vou dar uma pincelada rápida em algumas das questões para você ficar conosco e não sair mais, tá? Vamos falar da CPMI, vamos falar da PL da censura, vamos falar do legado que Gabriel Monteiro deixou na política, né? E em breve vai continuar, né? Também quero falar da fiscalização do mandato do Roberto, da fiscalização do mandato de Gisele Monteiro, ele vai dar uma pincelada como é que tem sido esses primeiros 4 meses do ano, né? E também a pergunta que não quer calar, né? Será que Lula cai? Ou será que Lula fica? Né? Vamos deixar ali um pouquinho ele para poder falar sobre esse tema aí que é bem polêmico. Mas antes disso, claro, vocês já me conhecem, o momento da oração. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roberto Monteiro, enorme satisfação em tê-lo no meu canal humilde. Amém. Porém, amanhã será gigante. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, muito obrigado realmente, porque uma hora dessa, um sabadão aí, né? Se fosse outro político, não estaria comigo aqui, não. Bom, vamos lá. Vamos começar então a falar sobre o legado de Gabriel Monteiro. Acho que o legal de Gabriel Monteiro, na minha opinião, nós já conversamos na outra entrevista, quando você nem sonhava virar deputado, né, em julho do ano passado. A entrevista está completa lá no canal, aqui no canal Daniel Dias. E aí vocês podem acompanhar. Ele não era nem deputado, ele era um homem que acompanhava os bastidores da política, trabalhava que nem formiguinha nos bastidores. Ele fala lá da história dele miserável, na infância dele, nas ruas do Rio de Janeiro, né? E também fala de quando conheceu a mulher dele, que é uma serva do Senhor. Depois ele também se tornou um servo do Senhor, e até os dias de hoje. E fala um pouquinho de Gabriel. Então, se você quiser acompanhar a infância miserável, a trajetória dele até os dias de hoje, vai no canal Daniel Dias aqui mesmo e você puxa lá a surpreendente história Fui de morador, Roberto Monteiro. fui morador de uma instituição chamada Padre Severino, ali na Ilha do Governador. Então Exatamente. foi uma escola para mim e que, por sinal, um dos meus sonhos é poder voltar lá agora, no exercício de deputado, e poder dar meu testemunho para aqueles jovens, crianças, porque eu não era um menor infrator, eu era um menor abandonado que vivia nas ruas. Até para encorajá-los e mostrar que eles também podem sonhar e serem, né? Correto. Isso é muito importante. Então vamos lá, o legado que o Gabriel deixou. Por quê? Eu gosto de tocar nisso. Porque, meu amigo, minha amiga, tem pessoas que falam, eu não votei no Bolsonaro porque eu não gosto do jeito dele. Primeiro, não vai levar para casa. Segundo, a gente tem que... por exemplo, eu na comunicação, tu me viu ali na tua campanha, eu na comunicação, o cara ficou até com medo de perder o emprego dele quando eu peguei o microfone do locutor lá, né? Então, assim, Deus me concedeu realmente o dom e a habilidade da fala. Glória a Deus por isso, para a honra e glória do Senhor. Então, eu gosto que me julguem no meu trabalho, quando estiverem falando do Daniel comunicador. Mas o Daniel tem cara de arrogante, tem cara de metido, tem cara de... Cara, não quero saber essa opinião. Quero saber o seguinte, gostou do meu trabalho? A mesma coisa do Bolsonaro. Foi o melhor presidente disparado desse país aí, né? Nos últimos 35 anos, podemos afirmar isso. E aí, você olha, e aí tem ainda pessoas que amam o Gabriel, e muitas, porque eu saí com o Gabriel na campanha, eu via todo mundo querendo tirar foto com o rapaz, é um verdadeiro mito também nas ruas. Mas também tem gente que não gosta. Aí fica ali, não gosta e tal. Cara, isso não quer dizer nada. O que a gente está discutindo aqui é o legado. É o que Gabriel Monteiro fez em pró à política. Essa é a nossa discussão. Que é o que você, que fala que não gosta do Bolsonaro, deveria começar a discutir. O que Bolsonaro fez e o que esse atual desgoverno não faz. É isso que você deveria se preocupar, tá certo? Então vamos lá. Gabriel Monteiro deixou realmente um legado. Porque eu tô vendo aquele de São Gonçalo,
que é próximo à tua terra, né? Sim. Para quem não conhece, não sabe da história do Roberto, ele é Papagoiaba, ele é de Niterói. E aí, mais Papagoiaba ainda é o vereador lá de São Gonçalo, né? Sim, Como é que Glauber. o Glauber. Real. Muito bom também o trabalho dele que ele está fazendo. E Tido, outros tido mais. por meu sobrinho. Ah, é? Sim. Então, e outros mais que estão aparecendo aí, que foi o legado que Gabriel... Felipe Pobel também, que é o deputado estadual. Então fala um pouquinho desse legado de Gabriel, porque ele botou os pés na porta, foi um rapaz muito corajoso, muito audacioso, que ele mexeu com gente grande, que já se perpetuava aí no poder aqui no Rio de Janeiro há muito tempo, né? Fazendo coisas que a gente sabe muito bem. E aí, como é que é isso aí, ô Roberto, tu ser pai de um cara que nem o Gabriel? Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Primeiramente, é um presente de Deus, porque qual pai que não vai ter prazer quando sabe que a sua esposa, no caso, né, a sua mulher, ela está gestante, está grávida. Então, seja menino ou menina, e como é o meu caso, tem um casal, Gisele Monteiro e Gabriel Monteiro. Então, é uma alegria muito grande ser pai de ambos. Entretanto, passa a ser algo diferente, porque desde o ventre materno, ele foi chancelado, marcado por Deus para uma grande missão. Então, tudo que Gabriel, até o presente momento, já viveu, é só uma caminhada transitória para coisas muito grandes. E aí eu posso dizer o seguinte, entrando no túnel do tempo, eu vou lá em José. José não foi diferente. E o resultado posterior a toda aquela condição de agruras, os próprios irmãos dele se levantaram contra ele, jogaram numa caixa d'água, na cisterna, agrediram ele, tentaram matar ele, venderam ele como escravo por uma expedição de midianitas. Então, quer dizer, e ele depois passa a ser, no tempo determinado por Deus, um grande governante. Então, olhando meu filho Gabriel, eu não consigo enxergar, nós não conseguimos enxergar o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Nós vivemos o hoje. Entretanto, é o mesmo Deus que há quase 5.000 anos atrás estava operando poderosamente para um propósito. É uma coisa, meu amado, e eu quero reiterar aqui, essa capacidade, esse talento, essa unção, essa tua maneira de comunicador e a sua equipe também, porque você não é uma pessoa sozinha, individual, você representa vozes, isso vem de Deus. Claro. Então, o legado do meu filho é algo que nos estimula. Quando eu falo nós, no plural, tanto a mim quanto a minha filha Gisele, e que também isso se ampliou para um contingente de hoje políticos que viram que o Gabriel, o que ele fez, foi muito favorável para a sociedade, considerando que nem tudo que reluz é ouro, há um Estado. Entretanto, ainda que muitos venham tentar, mas não tem aquele carisma, aquele jeito, porque aquilo ali é uma missão específica para o Gabriel. Então, esse legado, e como pai de Gabriel, é um presente que vem do alto. Bacana, bacana. E muitos políticos hoje começaram a sair de dentro dos gabinetes para começar a realmente fiscalizar, que é o que interessa realmente para o povo, E né? me permita, inclusive, eu tenho essa responsabilidade. Sim. E eu tenho tido oportunidade de falar para um colegiado de parlamentares que eu digo o seguinte, o que eu falei antes da campanha, volto a frisar agora, e eles me ouvem.
é uma covardia o político só lembrar do povo. É o tal do político Copa do Mundo, que é de 4 em 4 anos. Só lembrar do povo na época de eleição, irmão. Isso é cruel. Então, eu até digo para as pessoas, quem é o político que você votou? Se ele não foi eleito, até se entende o distanciamento. Mas se você apostou e ele está eleito, e aí você consegue se comunicar com ele? Você consegue ver essa interação do que ele está fazendo? Isso é uma covardia. Mas já já em 2024, ele vai voltar, ele vai bater na porta, ele vai lembrar. Isso é um esculacho. Só lembra em épocas de campanha política e depois desaparece. Então, isso é uma coisa que o Gabriel falou comigo. Depois de um mês eu tentando visitá-lo dentro de uma penitenciária, e quando ele vem ao meu encontro, me abraça, me dá um beijo, eu dou um beijo nele, a primeira palavra que ele falou para mim, ele poderia falar essa palavra no transcurso das horas, no nosso diálogo. Primeira coisa, pai, não trai o povo. Aí eu falei para ele, filho, deixa eu te responder, eu não posso trair Deus, eu não posso trair você, e eu não posso trair o povo. Então, dali nós seguimos para outros temas. Então, essa é a nossa função, tanto minha quanto da minha filha, darmos continuidade ao legado do Gabriel Monteiro. Não, e eu vi também, no dia que a eleição foi concluída, ou estava para ser concluída, um dia antes, o Gabriel fez um vídeo que ele estava bem exaltado mesmo, com razão, né? Com tudo isso que estava acontecendo na vida dele, essa perseguição, né, implacável. E ele falando que não tinha medo, que estava ali para morrer se fosse o caso e tudo mais. E aquele vídeo, nossa, eu fiquei assim impactado com aquele vídeo. Falei, o rapaz realmente tem peito, né? E ele falou, eu me lembro bem quando ele falou, e se minha irmã, e se meu pai não fizer o que eu propus para eles, eu também vou ser o primeiro a ir contra eles. Correto. Falou isso no vídeo. E eu falei, pô, o rapaz, ele explana mesmo, né, naquele momento. Até o pai e a irmã, ele não tem nada com o pai e com a irmã, ele tem com o povo. Naquele momento, o pai não é o pai, a irmã não é a irmã. São dois políticos que ele engajou para colocar no jogo, para seguir a fiscalização que ele sempre lutou, né? E ele estava E impedido. certamente você vai até, talvez, tocar. Se não vai tocar, agora, semana retrasada, eu estive fazendo uma fiscalização em 8 hospitais federais. É isso que eu ia te perguntar, é justamente sobre isso agora também. Tu tirou agora da minha. Esse teu trabalho nos hospitais aí, o que você andou vendo aí de bom e de ruim? Ou será que não teve nada de bom para contar pra gente aí? Meu irmão, é uma coisa assim que Que realmente desculpa, de bom tá difícil contar alguma coisa nesse país, né? é lamentável, irmão, duro demais. Primeiro é o seguinte, a saúde, ela está mergulhada numa decadência cruel. É triste, é duro e é uma das áreas que Gabriel se destacou muito, foi sair em defesa do povo. E o Gabriel sempre chegou no momento pegando as pessoas de surpresa. Então, porque se você vai e relata que você está indo, eles vão maquiar. Gabriel não chegava na hora lá e comprovadamente ele apresentou lá provas. Quando muitos foram pegos dormindo, outros ausentes, ficha de ponta assinada o mês todo. Então, na nossa fiscalização, foi eu e mais 2 deputados federais, porque em Brasília eu faço parte da Comissão de Saúde, também na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Narcotráfico, também Minas e Energia e também do Direito Consumidor. Só que a nossa fiscalização via Brasília, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter um respaldo, porque nós não estamos ali como deputado apenas, nós estamos representando a Câmara Federal, nós estamos vindo por cima. Então, tanto o ministro da Saúde, que no caso aí a ministra Nízia, e superintendências, etc., eles têm que literalmente facilitar todo o nosso acesso, porque não é o Roberto.
mas é a Câmara Federal que está imbuído daquela responsabilidade. Então, nós vimos ali alguns cenários realmente que nos comoveu muito, porque você chega em qualquer hospital, você vai ver pessoas lá querendo ser atendido, pessoas tendo uma necessidade de internação, e quase sempre é dito que não tem leito, quase sempre é dito que faltam muitos recursos. Agora, também não posso deixar também de citar que o lado humano da coisa está uma carência muito grande. Então, a parte de RH, porque há uma defasagem, uma necessidade muito grande de profissionais da área de saúde dentro das unidades. E pessoas, agora essa fase de era Covid, que foi, né, nós estamos na pós-Covid, ou quase isso, muitas pessoas vieram a óbito, muitas pessoas se aposentaram. Então, está havendo essa necessidade de uma reposição do quadro de servidores para atender o povo. E quando isso não consegue ter essa demanda, aí algumas unidades, como nos foi dito, elas estavam ali fechadas. Olha, eu vi unidades ali, nessa fiscalização de 3 dias, que leitos perfeitos, 0 quilômetro, pronto para poder ser entregue ao povo. Mas qual foi o argumento dito? Olha, não temos pessoas suficientes para fazer o inventário ali, para poder marcar ali e poder então padronizar lá e, consequentemente, liberar para o uso. Então, por falta de material humano, então, muitas coisas que nós vimos estão ali parado, sem uso, porque falta fazer o registro daquele patrimônio e entregar para a unidade de atendimento. Bom, já que tu tá falando nisso comigo, eu queria chamar a atenção porque eu estive fazendo uma matéria no fórum, de frente ao fórum no ano passado, e lá eu tive com o meu cinegrafista, né, que não era o Hugo na época, era o Miguel Haltri, um abraço, Miguel Haltri, e filho de Roberto Haltri. E aí o que acontece? A gente estava ali, eu como não sou um cara ainda conhecido, é muito difícil, né, chamar a atenção de uma pessoa para me dar uma entrevista assim, na correria. De frente ao fórum eu escolhi propositalmente, porque eu queria abordar indulto a Daniel Silveira, reforma da Previdência e, principalmente, que eu vou te perguntar, a reforma administrativa. Ali eu estive abordando cerca de 50 pessoas ou mais. De 50 pessoas ou mais que eu abordei, muito claro, na correria, não vou dizer que nem todos me deram entrevista porque eu não era conhecido, não, a gente entende, correria e tal. Mas muitos também ficaram com medo, porque quando eu falava assim, não, é reforma administrativa, não posso falar sobre isso, vou me queimar. Só que 8 me deram entrevista. 8 me deram entrevista, não ficaram com medo. Sabe por quê? Porque eles me responderam da seguinte forma, porque, cara, em todo segmento tem bons e maus funcionários, tá? Eu não tô falando que todo funcionário público não presta, não é nada disso, não é perseguição, não. Como o Gabriel não perseguia funcionário público, ele fazia o serviço que ele tinha que fazer, fiscalizando os maus funcionários públicos, ok? Porque eu, na minha opinião, deputado, eu não acho certo, eu, que sou um prestador de serviço, se eu não prestar corretamente o meu serviço, não me chamam mais. O CLT, se não fizer bem o serviço dele, olho da rua. E aí fica sempre esse lenga-lenga, esse chove não molha da reforma administrativa que muitos funcionários públicos morrem de medo de ser votado porque ficam naquela coisa de mamar no imposto que a gente paga, de mamar, de falar assim, pô, eu vou ficar no atestado lá 1 ano, 2 anos. E quando resolvem trabalhar, muitos, não são todos, vou novamente repetir, pelo amor de Deus, tem muitos bons funcionários públicos, mas ficam naquela coisa de tratar a gente mal. Quantas vezes eu fui maltratado em repartições públicas? Muitas. E muitos amigos meus já falaram também que foram maltratados. E aí, em frente ao fórum, alguns não pararam, como eu falei, falta de tempo, mas outros pararam e falaram assim, não, eu vou responder, porque para mim não pega nada, eu sou um bom funcionário, eu não devo nada, vou responder. E responderam sobre reforma administrativa, sobre indulto a Daniel Silveira, sobre reforma da Previdência, mas o que eu mais queria mesmo puxar mesmo ali era a reforma administrativa. Sai ou não sai essa reforma administrativa nesse atual desgoverno? Irmãozão, isso é um tema que já vem há muito Há tempo. muito tempo, Há muito tempo. há muitos governos. Então, eles usam isso como uma mídia. Mas, na prática, no exercício, no funcionamento,
na sua grande parte, não tem interesse. Claro. E você falando, eu estava ali conjecturando, meu Deus, como é comum você dizer, ouvir dizer o seguinte: cara, eu estou desesperado, estou fazendo curso, mas o governo, ele não abre concurso. Porque a pessoa não está pensando em entrar num órgão público para fazer aquele órgão público ser uma boa referência de prestação de serviço. Pelo contrário, ela quer a estabilidade do cargo, da função. Porque isso no subconsciente nos diz o seguinte: quando uma pessoa diz, não, mas eu tenho estabilidade. Na verdade é o seguinte, ela está pouco se lixando para a hora da mariola, mas ela sabe que ela, só se for por uma razão muito grave, que ela vai ser demitida. Fora isso, ela não vai. E aí, outra coisa também, você falando, eu estava me lembrando lá desses programas de humor que outrora passavam, quando o cara, eu estava na repartição pública, o cara crachá, tá carimbando, o cara só ganha para fazer aquilo. Ele não tem interesse em querer ajudar o colega da outra repartição. Eu não ganho para fazer isso, eu ganho é só para carimbar. E ele vai levar uma vida inteira de carimbador. Já numa iniciativa privada, não. Como eu vivi uma experiência numa multinacional, que eu entrei como contínuo e em 7 anos, à época, eu me tornei o servidor, o funcionário, que tive mais promoção naquela instituição privada, numa empresa chamada Coca-Cola, a matriz da Coca-Cola da América do Sul, ali em Botafogo, que é a matriz mundial em Atlanta, e a empresa americana, ela simplesmente ela olha pela tua capacidade. E aí, quando eles veem potencial em você, eles vão te preparando gradativamente para você chegar a uma posição de destaque que eu cheguei à época. Então, já numa iniciativa pública, as pessoas elas não estão preocupadas com isso. Elas querem só se limitar naquilo e cumprir a sua carga horária e depois vai embora. Numa iniciativa privada, você muitas vezes você ultrapassa a tua carga horária, mas você quer o crescimento da tua empresa, porque ela crescendo, ela expandindo, ela ampliando, todo o quadro de servidor vem junto. Então, quero até entrar dentro de um tema que ontem, hoje é sábado, na quinta-feira foi aprovado a lei da equiparidade salarial, homem e mulher. Foi aprovado. Então, isso é justo, porque a mulher trabalha muito, muito. E chegar num lugar que ela trabalha o mesmo tanto, com a mesma capacidade que o homem, e ela tem um salário menor do que o do homem. Desnivelado, né? Então, foi aprovado. E uma coisa que está rodando pelas redes sociais, como é que existe determinados deputados e deputadas que foram contra o reconhecimento dessa equiparação. Mulher foi contra a mulher, não querendo reconhecer que ela tem essa capacidade e esse direito de ganhar no mesmo nível que o homem. Então, desculpa a pergunta. Pois não. Essas mulheres que votaram contra, que é a turma do contra que eu conheço, é a turma da esquerda. Será que foi a turma da esquerda que está votando contra? Aí eu prefiro que as pessoas que estão nos assistindo aproveitem. Pense, né? Deixa o like, deixa o comentário aí. O que tu acha? Aproveito também, eu quero ir aqui, ó. Desculpa até, mas ó, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, por você estar honrando esse moço aqui, estimulando cada vez mais ele se aperfeiçoar e trazer grandes conteúdos para você, porque é a área da comunicação. Obrigado. Mas eu acredito. Mas, ó, não, deixa teu comentário que tu acha. Não, teve também quem não era da esquerda. Teve, né? Teve. Porque eu vi até os republicanos estavam querendo votar a favor contra a PL, né? Aliás, a favor da PL. Vamos falar sobre isso. Vamos falar daqui a pouco. 26, Mas aí eu só tô dando uma culminada, uma pincelada, porque aí votaram contra de repente, né? Interesses.
Eu fico bolado, a palavra é essa, né? Com um negócio desse, né? Um cara que diz que é conservador votar a favor da falta de liberdade de expressão, meu amigo. Isso é inadmissível. Ainda mais sendo um cristão, né? Votando em agenda de esquerda. Porque, para mim, o comunismo é que faz isso, Até né? porque você, com muita riqueza, você fala desprendido. Agora imagina, você está aqui fazendo o seu podcast, que é um grande podcast, aí você vai ter que pegar uma folha e olhar e falar, se comunicar, e aí, ó, isso eu não posso falar. Ó, eu não posso falar isso aqui não. Vou falar o que eu posso. Porque Absurdo. é a lei da mordaça. Lei da mordaça, absurdo o que está acontecendo nesse país. Olha, que saudade, Bolsonaro, que saudade!